WhatsApp, também por mensagem de áudio, 981581278. 981581278. Vote e opine livremente. Após quase 15 horas de sessão, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição dos precatórios. A proposta abre folga de 91 bilhões no orçamento federal e viabiliza o Auxílio Brasil. A aprovação foi por 323 votos a favor e 172 contra, com uma abstenção. Eram necessários pelo menos 308 votos. A PEC ainda será votada no Senado, onde o governo não costuma ter vida tão fácil. O Auxílio Brasil, novo programa social que substituirá o Bolsa Família, prevê o pagamento de R$ 400 para cerca de 17 milhões de beneficiários até o fim de 2022, ano em que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, tenta a reeleição. Logo após a aprovação do texto base, que levou cerca de 13 horas, os deputados começaram a discutir alterações, conhecidas como destaques que ainda poderiam trazer mudanças para a proposta. As alterações foram rejeitadas e o texto segue agora para o Senado. A proposta aprovada na Câmara gera um espaço fiscal de 91 bilhões para o governo em 2022, o que viabiliza, entre outras coisas, o Auxílio Brasil, cujo pagamento será de R$ 400 ao mês. E, claro, possibilita outros gastos do governo também, inclusive as chamadas emendas secretas, que são tema da nossa enquete, da nossa pergunta do dia. Na sua opinião, o orçamento secreto é uma espécie de novo mensalão escondido ou é legal? Afinal, as emendas são importantíssimas. Opine, vote, participe à vontade da nossa programação. 6h22, girando a nossa equipe. Nando Medeiros confirmando as expectativas, já que foi uma espécie de vale tudo. O presidente do Congresso, ele permitiu que deputadas grávidas, doentes, deputados que estavam em viagens oficiais, é uma espécie de vale tudo, pudessem votar. Tanto que foi registrada apenas uma abstenção. Eu não sei onde é que esse deputado ou deputada estava, mas devia estar num leito de UTI, alguma coisa que o impedisse mesmo de participar. Porque o presidente da Câmara dos Deputados, para poder passar essa proposta, ele promoveu uma espécie de vale tudo. Fez todos os esforços possíveis e conseguiu aprovar a PEC. Bom dia, Nando Medeiros. Bom dia, Lincão. Bom dia, Luciano, Cavani, todo mundo. Ô Lincoln, cara, eu assisti, até onde deu, eu assisti a sessão ao vivo, assim, em vários períodos. 15 horas, né, de discussões, cara, muita né, coisa, Nando? muita coisa. Então, é assim, você tem aquele... É Netflix que chama aquele negócio que tem um monte de filme? Sim, sim, Você é tem bom aquilo pra lá? caramba, eu tenho. Não precisa, pode cancelar a assinatura e bota na TV Senado, que você vai ter de tudo. Você vai ter emoção, você vai ter ódio. Terror. Terror tem bastante, né? Você vai ter náuseas, ânsia de vômito, você vai ter tudo dentro de uma programação só. Todas as emoções possíveis e imagináveis. Eu ouvi um cara revoltado falando assim: senhor presidente, precisamos tomar uma atitude, porque esse tal de STF tá se metendo demais aqui, ó. Tirou uma coisa que é direito nosso, que é a emenda secreta. Pô, o cara tá fazendo negócio escondidinho, com um monte de gambiarra por baixo, e ficou bravo porque a justiça falou assim: amigão, não, ou você faz claro, transparente, ou você não faz. Sabe? Então, a falta de transparência é o grande problema disso. E a cara de pau dos caras de defenderem que tem que continuar escondidinho. Sabe? Então, isso é um tapa na cara da gente, né? Cara, é muito complicado. Olha, muito complicado. é um tapa na cara. Aliás, é a nossa pergunta do dia, porque nós queremos saber, o Nando, o Brasil quer saber quem são esses parlamentares que estão recebendo essas emendas secretas. Correto? Correto. Gente, isso é o mínimo de transparência. O mínimo de transparência. E vou falar uma coisa. O Supremo já formou maioria para divulgar, 10, né? Não é isso? Para divulgar os nomes. E um dos ministros que votou contra, no caso Gilmar Mendes, ele votou contra barrar o orçamento, mas se posicionou a favor
de mostrar quem recebe. Exato. Então nós queremos saber, o povo quer saber e creio que os próprios deputados queiram saber também. E vou falar, quando sair essa lista vai dar uma briga, Nando. Porque aí vão descobrir, porque nem eles sabem, vão descobrir entre eles quem é que recebeu mais e quem é que recebeu menos. Exato. Então, essa é a nossa pergunta do dia. É uma espécie de novo mensalão escondido? Institucionalizar esse tipo de manobra? Ontem, alguns parlamentares foram extremamente contundentes. Alguns políticos foram contundentes e há uma crítica muito forte. Gente, o Supremo está interferindo para que o Congresso, para que a Câmara dos Deputados mostre esses nomes. Isso poderia partir dos próprios deputados. Sim. O cara vinha a público e falar, eu recebo, eu mandei para tal lugar, e é por isso que eu tô ou não votando com o governo. Porque isso vai desmascarar a votação de muitos. Claro. Vai desmascarar. Eu sempre ouvi o seguinte, quem ganha eleição governa e quem perde fiscaliza. Só que nós temos partidos de oposição que estão votando com o governo. Então isso merece uma explicação. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. Por exemplo, o PSDB foi criticado, abrindo aspas, para um dos deputados, o Frota, que é recém-filiado. PSDB orientou institucionalizar a propina. Tá chamando de propina essa emenda. Ou seja, o cara recebe o orçamento secreto, ninguém fica sabendo, e aí ele vai lá e vota com o governo, porque ele não vai fazer isso de graça, né? Claro. O governo também, da mesma maneira. Outro deputado, PEC dos precatórios é auxílio para pobres de espírito do Centrão, ou seja, havia um outro caminho para poder buscar esse dinheiro para o Auxílio Brasil. Um crédito suplementar, inclusive a oposição estava sinalizando em cooperar com isso. Mas não, o governo aprova 90 bilhões que dá e sobra para o Auxílio Brasil. E sobra para quem? Sobra inclusive para esses deputados que estão votando. Então, a justificativa é, eu estou votando pelo social, pelo Auxílio Brasil. Na verdade, é o Auxílio Brasil e o Auxílio Paletó também. É tudo junto, porque é muita grana. E óbvio que isso provoca um desequilíbrio nos gastos públicos, nas contas públicas. E esses deputados que votaram favoráveis à PEC estão tirando de alguém. E estão tirando de quem? De aposentados, de trabalhadores, de muitas famílias. Foi feito um levantamento agora, Nando, que mostra que 7 em cada 10 famílias paulistas estão endividadas. Estão endividados. Então, 7 em cada 10 lares têm dívidas. Estão acumulando dívidas. Será que tem casa desses caras aí? Porque parece que dificuldade financeira é o que eles não têm. Ainda mais recebendo milhões por debaixo do pano. Então, gente, o gesto da transparência, ele é salutar em qualquer coisa, em qualquer segmento. Para que esconder? E isso traz sim uma conotação de crime, uma conotação de propina, uma conotação de um novo... Está implícito, né? O cara que é eleito para exercer um cargo público é um voto de confiança, né? A população está confiando nesse cara que ele atue e trabalhe no melhor interesse da população e não no próprio interesse, né? E aí, quando você faz coisas escondidas, a gente não sabe se é escuso ou não. Mas dá todo o direito pra gente pensar que é. Porque se não fosse, não precisava ser escondido. Faria uma emenda normal, né? Olha, solicitamos aqui uma emenda para atender a saúde. Conotação, né, de que parece que estão fazendo coisa errada. E até para que ninguém seja injusto na avaliação. Claro. Ninguém coloque em xeque a votação de A ou B, porque cada um vota da maneira que quiser. Mas que a sociedade tenha pelo menos o direito de entender o posicionamento de cada parlamentar. Então ganha essa conotação de mensalão. Ganha essa conotação de que o cara tá recebendo grana por debaixo dos panos para poder votar. Ou a favor ou contra o governo, ô Nando. Sem dúvida, sem dúvida. Ou a favor ou contra o governo. É isso, é isso. É o que dá a impressão, é o que nos dão o direito de pensar, não é? Quem não esclarece,
permite ao outro o direito da dúvida. E aí a gente fica em dúvida. E quando vem um órgão atuando no sentido de tentar fazer justiça, essa coisa, porque o STF não deixa governar, porque o STF está se metendo num poder que tem autonomia plena e total. O próprio STF reconheceu isso quando, quando foi impetrado, né, a ação pelo Rodrigo Maia, pedindo para anular a sessão. E o STF falou assim, não, pera aí, amigão, essa é uma questão interna que vocês devem discutir entre vocês e resolver aí dentro entre vocês. O STF não pode entrar nessa seara. Agora, se há suspeita de cometimento de crime, e cara, dinheiro público utilizado de forma escusa é crime, independente do poder que o exerça. É uma espécie de institucionalização de mensalão. Pô. Qual que é a diferença pro mensalão? Compra de voto. O voto. mensalão, os caras recebiam escondido para poder votar com o governo. Não é isso que aconteceu na época do governo do PT. Isso. Do governo Lula. O escândalo do mensalão. O que são essas emendas secretas? Através de uma decisão da própria Câmara dos Deputados, e isso aconteceu em 2019. Isso, para 2020. Exatamente. Para pontuar, 2019. Agora. E tem que mostrar todo mundo, desde 2019. Desde 2019. Porque foi na época do Rodrigo Maia que isso aconteceu. Exato. Quando ele era o presidente da Câmara dos Deputados. Aí o que acontece? Faz-se essa indicação secreta, o deputado leva a grana para as bases eleitorais e ninguém fica sabendo. Somente o deputado e a pessoa beneficiada, entre aspas. E isso provoca até um desequilíbrio no processo democrático. E outra, vai dar briga entre os próprios deputados. Já deu ontem. Já deu ontem? Teve um deputado, eu não consigo lembrar o nome dele, ele falou assim, senhor presidente, isso é um absurdo, nós temos que ter uma equidade aqui. É até bom que a gente saiba quem são esses caras. Vai dar briga. Tem deputado que recebeu 60 milhões de emenda e tem deputado que recebeu 15. E isso não pode. Então um já tá de olho gordo no tanto que o outro recebeu. Ô Nando, por exemplo, o jornal O Globo do Rio de Janeiro, e depois essa informação foi ratificada pelo Estadão, mostrou que a prefeitura de Barra de São Miguel, uma pequena cidade em Alagoas, onde o prefeito é nada mais, nada menos que o pai do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, prefeito dessa cidade, é o pai dele. Sabe quanto essa cidadezinha recebeu em outubro, antes aí dessa votação dos precatórios? Quase 10 milhões de reais. Veja se Ribeirão Preto recebeu algum valor parecido. Então, muita coisa precisa ser mostrada. Precisa ser desmascarada em algumas situações. E isso desde 2019. Ontem, um dos líderes do PSB, que é um partido de oposição, o Marcelo Freixo, disse o seguinte: é uma pouca vergonha. Para aprovar esse valor na emenda do relator, eles, parlamentares, são capazes de qualquer coisa. O que é ser capaz de qualquer coisa, Nando? Então ele faz uma acusação aqui, inclusive contra deputados do próprio partido dele, do PSB. Porque 10 deputados do PSB votaram a favor, inclusive o deputado de Ribeirão Preto, Ricardo Silva. O PSB se posicionou contrário. O PSB é um partido, em tese, de oposição. Então aí nós perguntamos, o Marcelo Freixo está envolvendo, inclusive, o deputado de Ribeirão Preto nessa situação? De que é capaz de qualquer coisa para votar? Então veja, Nando, como fica uma situação constrangedora. Muito. Fica uma situação constrangedora, por quê? Nós não temos a luz da informação. E nós temos, aqui de Ribeirão Preto, da mesma maneira, Nando, que a gente pede para que a nossa região vote em deputados da nossa cidade, da nossa região, para depois a cobrança não ficar distante, a gente tem que mostrar também o que está acontecendo. Os nossos 2 deputados federais divergiram na votação. O Ricardo Silva, do PSB, que é um partido de oposição, votou sim pela PEC dos precatórios. O deputado Baleia Rossi, do MDB, que é rompido com o presidente do Congresso,
porque Baleia perdeu a eleição pro Lira, votou contrário. Então, esse foi o posicionamento dos 2 deputados de Ribeirão Preto. Agora nós queremos saber mais, e nós temos o direito de saber. Nós temos o direito de saber. Ontem nós tivemos aqui um deputado participando do programa, dizendo o seguinte: olha, ô Lincoln, ô Nando, as câmaras municipais, elas, por estarem mais próximas à população, o vereador é aquele que ocupa o cargo no parlamento que está mais próximo do cidadão, que vive o dia a dia, né, do município, os assuntos e tal. Quando a Câmara Municipal, por exemplo, se posiciona de qualquer maneira, seja para A ou B, posicionamento favorável ou contrário a qualquer emenda relevante e polêmica, ela é cobrada e tem que ser cobrada. Por exemplo, os vereadores que votaram esse repasse de 17 milhões de reais ao consórcio pró-urbano, eles foram marcados, extremamente criticados na cidade. Da mesma forma como outros assuntos, e deve ser assim. A cobrança, ela tem que acontecer. A transparência, ela precisa existir. E o mesmo se aplica aos nossos deputados. Então nós queremos saber se os deputados de Ribeirão Preto estão nessa lista secreta. E repito aqui, ontem o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, numa entrevista à Globo News, se defendendo dessa questão da falta de transparência, disse o seguinte: isso foi instituído em 2019 no presidente que me antecedeu, que é o Rodrigo Maia, que está contra essa PEC. Não é isso? Isso. Então isso foi criado lá atrás e foi mantido. Esse orçamento secreto, ele vem desde 2019. A decisão da Rosa Weber, da ministra, ela pede para que a lista desses deputados seja publicada desde 2020. Aí eu discordo, Nando, porque tem que ser desde 2019. Desde 2019. Até para nós, moradores aqui da região, tenhamos o direito de saber se os nossos deputados estão ou não nessa lista. Hoje eles estão divergindo do voto, apesar de serem da mesma cidade. Mostra aí de novo, Thiago. Ricardo votou sim e o Baleia votou não. O Baleia, ele é rompido com o Arthur Lira, mas ele era muito próximo do Rodrigo Maia. Tanto que o Rodrigo Maia apoiou o Baleia na campanha à presidência da Câmara dos Deputados, que foi a chapa derrotada por Arthur Lira. E o Ricardo apoiou o Arthur Lira. Então hoje quem está mais próximo da presidência do Congresso é o Ricardo. Então vejam como as coisas mudam. Então é por isso que é justo a gente saber e entender se os deputados de Ribeirão Preto figuram nessa lista secreta. A gente esperava qualquer gesto partindo do Parlamento Nacional de que o próprio Congresso divulgasse essa lista. Infelizmente tem que o Supremo interferir para que nós, como sociedade, tenhamos o direito de saber se essa lista secreta, quem é que figura nessa lista secreta. Que, repito, está ganhando conotação de mensalão institucionalizado, Nando. Mensalão institucionalizado. Gente, isso é uma vergonha. Isso é muito sério, é muito grave. Então, para tirar essa impressão de que estão votando em troca de dinheiro, de emenda parlamentar, é bom que essa lista seja divulgada. E me parece que uma estratégia do próprio Congresso é essa. Se antecipar ao STF, já não, a gente prima sim pela transparência, já vamos divulgar antes os nomes. Que seja, que divulgue. E que se divulgue desde 2019, para que ninguém seja injusto na análise. Para que ninguém seja injusto na hora de fazer o julgamento. Nós estamos a menos de um ano da eleição. As pessoas precisam saber, as pessoas precisam entender quem é quem. Eu me lembro quando fiz o acompanhamento da Operação Sevandija em Ribeirão Preto. A cada dia, Nando, era divulgado um nome, a cada dia era divulgada
a situação de um político que tinha algum benefício do governo, para votar com o governo, aí no caso municipal. Então, essa luz precisa acontecer em nível nacional. E aí nós temos sim que saber, nós temos o direito de saber se os deputados de Ribeirão Preto figuram nessa lista, Nando. Acho que nada mais justo. Porque isso está ganhando uma conotação ruim quando as coisas são colocadas desta maneira. Palavra secreta no poder público não combina. Não. É água e óleo. Não orna. Correto? Então está se ganhando uma conotação. Muitos deputados e outros especialistas estão chamando isso de propina, e isso é muito sério. Isso é muito grave. Esse orçamento secreto está sendo chamado de novo mensalão, de imoral, de propina institucionalizada, e isso não é bom, Nando. Não, péssimo. Isso não é bom. Péssimo. E outra, independentemente se é legal ou não, isso provoca um desequilíbrio na democracia. Porque parece que os caras atuam com privilégios. Com privilégios. A democracia é chutada com esse tipo de comportamento. E isso vai dar briga entre os próprios deputados. Com certeza. Anotem, vai dar briga entre os próprios deputados. Quem é mais próximo, quem foi mais próximo e que não é mais, e que agora pode ser colocado aí carimbado como sendo alguém que receba privilégios. E isso não é legal. Não é legal. Então, da mesma maneira que a gente pede para a população, gente, vamos valorizar os nossos representantes daqui, porque se os caras são de fora, fica difícil cobrar, os caras ficam longe, não estão nem aí para Ribeirão Preto, e isso é histórico. Da mesma maneira que a gente pede para que o voto fique aqui, os nossos parlamentares aqui precisam também dar luz a isso. Precisam mostrar, olha, eu não recebo emenda secreta, o meu voto é independente. Prova. É mostrar, Nando, dinheiro público, é contabilidade. É você mostrar para a população, mostrar para a sociedade aquilo que você está fazendo. E agente público tem obrigatoriamente que ser transparente, senão fica ruim. Senão ganha uma conotação negativa, Nando. Não, com toda certeza. E agora, o que deflagrou tudo isso, né, esse assunto, foi a PEC dos precatórios. Você já imaginou se o Senado não aprovar? Se o Senado barrar e devolver para a Câmara dos Deputados, e um olhar para a cara do outro e falar assim, pô, mas todo esse caos para não dar em nada? Eu, particularmente, não como jornalista, tá? Mas como população, como membro da sociedade, torço para o Senado barrar. Porque, primeiro, a covardia de se usar... Ô, Lincoln, faz uma conta comigo. O governo vai economizar 90 e tantos bilhões de reais com essa PEC dos precatórios, dizendo que vai gastar 40 ou 50 bilhões com o Auxílio Brasil. O mesmo governo que, através do Paulo Guedes, disse há 2 ou 3 semanas atrás o seguinte, ó, para pagar o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil de R$300, nós não precisamos de dinheiro. Então nós já temos esse dinheiro. Então ele vai economizar os 90 bilhões e mais os 30 ou 40 que ele iria gastar com os R$300. Porque ninguém está enfiando isso na conta de que o governo disse que já tinha esse dinheiro para pagar o Auxílio Brasil de R$300. Ele precisava de mais 10 bilhões para pagar os R$100 a mais, que é os de 400. Então, além dos 91 bilhões da PEC dos precatórios, tem mais os 30 que ele já tinha para pagar o Auxílio Brasil. Isso está muito claro, Nando. O Auxílio Brasil é a isca. É a isca, é a covardia. O Auxílio Brasil é a isca, porque tinha outro caminho. Olha, não precisavam prejudicar a vida de tantas pessoas. A gente recebeu aqui inúmeras pessoas que têm precatórios a receber, mensagens, e essas pessoas serão prejudicadas, pessoas e empresas. Professores, aposentados, pessoas que estão esperando há muito tempo. Então, quem votou a favor da PEC dos precatórios, do Auxílio Brasil, votou contra aposentado, votou contra professores. É preciso que isso seja dito, porque está tirando dessas pessoas. O Congresso tinha um outro caminho, até apoiado pela oposição, que era criar um crédito suplementar. Vamos ajudar, o interesse é ajudar as pessoas mesmo com o Auxílio Brasil? Então vamos criar um crédito suplementar
Vamos tirar o dinheiro das emendas parlamentares para poder ajudar essas pessoas. Ninguém fez isso. Então criaram um bolo de 90 bilhões que inclui o Auxílio Brasil e inclui as emendas secretas. Por quê, gente? Porque, por motivos óbvios, um político... E aí que está o desequilíbrio na democracia. Um deputado, ele quer ter o argumento eleitoral, ele quer mandar ambulância, ele quer mandar caminhão de bombeiro, ele quer tirar o proveito político, o capital político em cima disso, em cima dessa vantagem que ele tem. Agora, já é uma vantagem disso numa situação exposta. Agora, você imagina por debaixo dos panos. Aí não é uma vantagem, é uma sacanagem. É uma sacanagem. Então é justo que a nossa população, Ribeirão Preto e região, saibam se os nossos deputados estão nessa lista aí. Ô Lincoln, tem que mostrar, Nando. Até para saber aonde foi gasto esse dinheiro, até para dar legitimidade pro cara. Sim. Porque do jeito que tá, a gente não sabe se o cara levou benefício para a população ou se ele foi comprar o relógio na Suíça que não tem mais, né? Porque não estão fabricando. Infelizmente, né? Um deputado reclamou ontem. Mas, Nando, veja como a situação ficou séria. E isso está provocando uma crise entre os próprios parlamentares. Porque um recebe X, o outro recebe 2X ou 3. E ninguém fica sabendo, porque é secreto. No PSDB, por exemplo, o líder do PSDB, Rodrigo Castro, orientou todos os parlamentares do PSDB, tucanos, a votarem a favor. Aí o Frota disse o seguinte, incrível, o PSDB orientou via Rodrigo de Castro para votar sim e institucionalizar a propina. Institucionalizar a propina. Então eu pergunto, é uma forma debaixo dos panos de institucionalizar um mensalão, Nando. Um mensalão. E por que não divulgam? Não é mesmo? Porque as pessoas têm o direito de entender o seguinte, por que muitos da oposição votaram favoráveis? Essas emendas secretas podem explicar muita coisa. Então é direito de cada cidadão, de cada cidadã saber a lista desses deputados. E o Supremo já formou maioria, não é isso? Isso. Já formou maioria para poder listar os deputados que compõem essa lista de emendas secretas. Desde 2020. Mas tinha que ser desde 2019. Para mostrar a todo mundo. Porque começou em 2019. Começou por quê e por qual motivo? Não é isso? Hoje o cenário eleitoral é outro. Mas o dinheiro público sai da mesma torneira. Desde 2019. Do mesmo bolso. Agora são 6h49. Tem muita gente participando aqui. 981581278. Bom dia. Todo político